nós temos aqui o quê? Nós temos eu vou fazer uma apresentação, talvez tenham coisas que vocês já saibam, mas o que é importante é, depois que a gente acabar de falar, a gente ter uma bela sessão de troca para vocês colocarem as suas opiniões, afinal é um tema bastante controverso, né? O mercado financeiro e mercado de capitais no Brasil é um negócio que vale muito a gente trocar. Então é isso. Novamente, obrigado pela presença. Eu não sei se eu vou continuar aparecendo, mas vamos ver aqui. Eu sempre me atrapalho. Vamos ver se muda, tá? O slide. Mudou o slide? Não mudou o slide. Vamos ver. Mudou agora. Agora mudou. Legal, turma. Então, a primeira coisa quando a gente fala sobre banco é isso aí. Banco é tudo igual. Bingo. Quem acha que banco é tudo igual, levanta a mão. Faz mãozinha. Pois é. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês triste. Não é tudo igual. Mas não é mesmo. Não é mesmo. A única coisa que os bancos têm de similar, são todos iguais. Eles gostam muito de ganhar dinheiro. Muito. Muito. O profissional de mercado financeiro quer ganhar mais dinheiro do que qualquer profissional que está aqui nessa sala. Inclusive eu hoje. Mas na época, eu era um bicho. A figura do banco, CNPJ do banco, seja através dos seus donos, ou são poucos bancos de dono hoje em dia, ou dos seus acionistas como um todo, é uma turma que tem uma fascinação por maximizar lucro que nenhum outro segmento do mercado tem. Talvez pelo fato da essência do negócio ser dinheiro, né? Banco é um bicho que trafega dinheiro de um lado para o outro do balanço. Uma empresa que fabrica calçados, os donos, os profissionais, eles têm uma preocupação com design, com conforto, com segurança. Isso vale para um calçado, isso vale para um automóvel, isso vale para um computador, isso vale para uma gravata. Banco não. Banco é dinheiro. Como não tem nenhuma outra preocupação, o que o banco pensa é que nesse tráfico de dinheiro de um lado para o outro, ele tira o máximo de lascas para maximizar seu resultado. Às vezes, uma empresa da economia real, ela não tem o mesmo resultado, mas tem uma justificativa, né? Tem uma justificativa. O mercado saiu dessa linha de moda, foi para outra moda. O mercado preferiu comprar carro elétrico em vez de carro a combustão. Tem mil explicações. O dinheiro não tem essas distrações, vamos chamar assim. O dinheiro é dinheiro. E é comprar dinheiro barato e vender dinheiro caro de uma forma genérica. Agora, banco não é tudo igual por um fator muito específico. Banco, como praticamente nenhum outro negócio... Não, isso eu também estou exagerando. Eu vou falar o seguinte, banco é um negócio de gente. Seres humanos. E seres humanos são diferentes. Não tem dois iguais. Palavra de quem, dentro de banco, liderou centenas de pessoas. Dentro da minha diretoria, tinha pessoas muito diferentes no trato com o cliente. Né? Eu era um diretor que pensava de um jeito e tinha outros diretores que pensavam de jeitos diferentes. Mais duros, mais suaves, mais focados no cliente, outros menos, e por aí vai. Se dentro da minha diretoria, Fernando Blanco, tinha gente muito diferente, você imagina de todos os bancos somados. Então, banco é um negócio de gente. Eu ia falar que nenhum outro banco, nenhum outro setor de atividade tem pessoas, é tão assim ligado a pessoas, mas assim, o escritório de advocacia é de gente, é um negócio de pessoas. Então, bobagem que eu ia falar, tá? Agora, eu queria contar para vocês um pouquinho de falar de estrutura dos mercados. Estrutura dos mercados. A gente fala, genericamente, mercado financeiro. Tudo é mercado financeiro, tudo é mercado financeiro, mas não é verdade. Existem dois grandes mercados. Um é o mercado financeiro, que é composto pelos bancos comerciais, e banco comercial, antigamente, só era banco de agência, hoje não é mais. Hoje existem 1 milhão de bancos comerciais minúsculos
que estão num andar qualquer, e alguns são digitais, então você nem sabe onde eles estão, né? E o mercado de capitais é outro bicho, que aí tem um negócio chamado banco de investimento, e tem as corretoras, e está ligado nesse ecossistema chamadas gestoras, ou as assets, como também é chamado pelo apelido, tá? Então, assim, mercado financeiro, tipicamente, é o banco comercial. Mercado de capitais é um bicho de mercado, de banco de investimento, tá? Quem regula esses mercados? Não são os mesmos atores. O Banco Central cuida do mercado financeiro, essencialmente, dos bancos comerciais. Já a CVM, a Ambima, ela tem uma preocupação muito especial com os bancos de investimento, porque por conta das operações de mercado aberto, ações e dívida. Tá? Lógico, o Banco Central também olha para banco de investimento, afinal é um banco, mas o principal negócio aqui, como é ligado à emissão de papéis, de títulos, a CVM, que terceiriza certos papéis para a Ambima. Ambima é a Associação Nacional das Empresas do Mercado de Capitais, tá? Mercado aberto. Bom, vamos falar rapidinho desses produtos, né? São produtos bem diferentes, bem diferentes. O banco comercial, como toda agência, ele abre conta corrente, conta de poupança, ele emite CDB, ele emite RDB, ou seja, ele cuida de um serviço muito básico na economia, né, que é onde a gente estaciona o nosso dinheiro de forma segura, e ele capta dinheiro nosso quando a gente quer investir, né? Agora, ele faz uma outra coisa. Então, no passivo do banco, ele deve para a gente. Quando você deixa o seu dinheiro dentro de uma conta corrente, uma conta de poupança, ou compra um CDB, você é credor do banco. A gente não para muito para pensar nisso, né? Mas a gente é credor do banco. O que o banco pega? Ele fica com essa montanha de dinheiro lá dentro e ele tem que se livrar desse dinheiro. E tem duas formas básicas. Ou ele põe em títulos públicos do governo, os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, ou ele empresta. Ou ele empresta. O banco comercial, que é o que a gente chama de mercado financeiro, principalmente ele tem essas linhas de crédito. Crédito pessoal, crédito imobiliário, financiamento de um automóvel, capital de giro de empresas, conta garantida de empresas, crédito rural para fazendeiros ou para empresas também, repasses do BNDES para empresas. São as linhas mais convencionais, tá? Se bem que uma linha de BNDES é uma linha bastante complexa por conta do o BNDES ele tem um processo de crédito bastante pesado. Então, leva um bom tempo que a empresa precisa se preparar para captar esse dinheiro. Depois, ele presta um serviço muito importante na nossa vida. Todo mundo recebe boleto em casa, não é isso? Então, tem as cobranças, os pagamentos, e a gente pode considerar também o cartão de crédito, que não deixa de ser um serviço, né? A emissão do cartão. Depois ele te financia durante um tempo, aí é crédito mesmo. Então, basicamente, turma, o mercado financeiro é um grande fluxo de dinheiro entrando e saindo dentro de uma organização bancária. Eu não sei se vocês têm noção da confusão, da complexidade que é isso, e da estrutura que tem que ter por trás disso, de seres humanos e de sistemas. Porque ao longo de um dia, entra dinheiro de diversas formas dentro de um banco, de diversas fontes diferentes, em diversas linhas diferentes, cada uma delas com uma regulamentação específica do Banco Central. Não é o Bumba, meu boi, vai empilhando dinheiro e pronto. Não. Porque se o dinheiro entra em conta corrente, tem um determinado depósito compulsório que o banco tem que mandar para o Banco Central. Se o dinheiro entra na caderneta de poupança, tem um determinado percentual que o banco tem que mandar para o Banco Central. Novamente, depósito compulsório. E se você compra um CDB, também tem um depósito compulsório do banco, que ele tem que mandar para o Banco Central. Ou seja, o banco não fica no seu caixa, para o seu uso, com 100% da grana que a gente deixa lá. Tem os depósitos compulsórios, e cada um desses tipos de depósito, depósito à vista, depósito de poupança e depósito a prazo, são essas três categorias, o banco tem que saber separar esse troço.
E aí, depois que essa montanha de dinheiro vai entrando ao longo do dia na tesouraria do banco, o tesoureiro vai recebendo demandas das agências, demandas das áreas de corporate, de middle market, de large corporate. Para quê? Para empréstimo, para financiamento imobiliário, para financiamento de automóveis. E aí tem outra complicação, porque o tesoureiro está esperando que ao longo desse período vai tendo pagamento dos empréstimos, vai ter um negócio chamado inadimplência, ou simplesmente um atraso. Ou seja, não entra dinheiro no caixa do banco. Ele estava esperando aquele pagamento, não veio. Quando nós temos ondas de inadimplência muito grande, como aconteceu na época do Covid, um monte de gente simplesmente não pagou, né? O caixa do banco, você imagina o que aconteceu na época do Covid? Um mundo de gente teve problema porque foi demitido, porque fechou o restaurante, a empresa do cara quebrou, ele sacou todo o dinheiro que ele tinha lá depositado em banco. Por outro lado, o banco tomou um calote monumental, porque as pessoas também não pagavam. O que aconteceu com os bancos naquele momento? Bom, eles têm geralmente um caixa bastante gordo, que é deles próprio, mas o Banco Central acabou entrando lá e fazendo uma ajuda generalizada, tanto para os bancos quanto para os empresários, né, que sacaram daquela linha que o governo disponibilizou para eles. Ou seja, o dinheiro entrava no banco direto já, né, não ia para a mão do cidadão e tal. Porque banco sofre desse um negócio que enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. Quando a gente pensa nos 5 grandes bancos gigantes do Brasil, é uma conversa. E quando a gente pensa nos outros 100 bancos financeiras ou FDICs, né, que é um quase banco hoje em dia no Brasil, quando some o caixa, porque as pessoas sacam, essa turma tem aperto. Não pensa que a vida de banco médio e pequeno é fácil. Banco médio e pequeno sofre, né? Tanto é que os lucros também, né, vários bancos já quebraram, e nós temos bancos em dificuldade hoje no Brasil, né? Então, assim, eu expliquei um pouquinho dos bancos comerciais, e expliquei essa história que tem o passivo do banco, que é para quem ele deve para a gente, e ele empresta ou joga para o governo, que não deixa de ser um empréstimo para o governo, e ele espera receber isso de volta. De forma similar, ele também recebe dinheiro da gente quando a gente paga um boleto, e ele manda o dinheiro desse boleto a, para os concessionária, condomínio, os lojistas do cartão de crédito. Ou seja, é uma máquina gigante que entra dinheiro de um monte de lado e sai dinheiro para um monte de lado. Tá? De há muito tempo, gente, o sistema financeiro brasileiro, de bancos comerciais, eu estou falando, é muito mais avançado do que do mundo inteiro. Até hoje eu não sei de nenhum mercado financeiro internacional dos 100, 200 países que existem pelo mundo tão sofisticado pelo brasileiro. Ele é tão sofisticado assim porque nós tínhamos uma hiperinflação. Aí você vai dizer, pô, mas a Argentina também teve. Pois é, mas não tiveram o mesmo cuidado. Os nossos banqueiros foram muito, muito eficientes e souberam utilizar a fortuna que eles ganhavam, porque a gente depositava à vista, no conta corrente, sem ganhar nada em troca, né? E o banco cobrava 1, 2, 3% ao dia, do dinheiro que ele dava para o Banco Central, para o Tesouro Nacional. Na época, o Banco Central emitia títulos também. Então, nós tínhamos títulos do Banco Central e títulos do Tesouro Nacional. Os bancos ganhavam dinheiro, assim, a gente brincava que o melhor negócio do mundo era ter um banco bem administrado e o segundo melhor negócio do mundo era ter um banco mal administrado. Isso se tornou uma grande mentira. Por quê? Porque quando teve o Plano Real, os bancos quebraram assim que nem efeito dominó. E nem efeito dominó. Os mais jovens talvez não lembrem, mas assim, Bradesco, Itaú, Unibanco compravam assim um banco por semana. Banco que quebrava, banco grande. Quem andava pela Avenida Paulista, como eu, que eu ia para a faculdade, andava todo dia por ali, era uma agência diferente uma do lado da outra, porque os caras abriam agência para captar dinheiro. Só faltava ter um gerente de banco na calçada para dizer, manda grana, manda grana, manda grana. Porque, pô,
Novamente, depositava, ganhava zero, e o banco mandava o dinheiro para o Banco Central, ou o Tesouro Nacional, e ganhava uma fortuna com isso. Eles pegaram essa grana e investiram em tecnologia. Por isso que o nosso sistema financeiro é tão sofisticado. Tá? Vamos falar agora do mundo dos bancos de investimento, do mundo do mercado de capitais. Aí a conversa é outra. E tem uma controvérsia bastante específica, né? Bastante específica. Vamos lá. O banco de investimento, ele não é bem para seres humanos, ele é para CNPJ. Por quê? Porque o papel dele são grandes transações. Elas têm três grandes categorias. Uma é fusões e aquisições, onde tem a equipe, uma diretoria de fusões e aquisições, que nada mais faz do que ficar identificando empresas que querem vender, ser vendidas, e empresas que querem ser compradas ou comprar. Então, assim, quando você lembra lá atrás que tinha uma empresa chamada Perdigão e uma empresa chamada Sadia, pois é, eu trabalhei no projeto da Sadia querer comprar a Perdigão. Só que a Sadia quebrou na crise dos derivativos biindexados. E aí, um banco foi lá, não foi o meu, foi lá e ajudou a Sadia, a Perdigão a comprar a Sadia. Da mesma época, nós tivemos a Aracruz Celulose e a Votorantim Celulose e Papel, duas gigantes que se fundiram e virou o quê? A Fibria. E assim vai. O Unibanco e o Itaú eram dois bancos independentes. Algum player ajudou essa turma a se fundir e virou o Itaú Unibanco que a gente conhece. Ou seja, são equipes de fusões e aquisições que tem dentro dos bancos. Óbvio, e não é só de banco. Hoje em dia, nós temos as boutiques. Nós temos aqui amigos que são de boutique de banco de investimento, tem sua própria operação. E aí o que acontece? Viraram competidores dos bancos, porque os bancos, e eu acho que é um defeito que eles criaram e acabaram abrindo o mercado para os outros players, é que eles só querem fazer operação muito grande. Muito grande. Por exemplo, Droga Raia e Drogazil, que é uma que eu acompanhei de perto. Eu trabalhei também na operação do Postos de Gasolina Ali, a Ali distribuidora de combustíveis, e da Satélite, eu fui conselheiro das duas. Então, a Ali e a Satélite se fundiram. Banco faz isso. Banco faz isso. Mas as operações menores, empresa de dono, uma empresa do chamado middle market, são boutiques, que nem o meu amigo Daniel Góes, que está aí. Ele faz isso. Ele é um cara que cobra menos do que um banco, e ele sabe lidar melhor com o empresário. É uma conversa diferente. Uma conversa diferente de uma empresa gigantesca e de uma empresa menor. Banco de investimento faz também a emissão de debêntures. Né? Aqui, debênture é um título de dívida de renda fixa, é um título que uma empresa emite e fundos de investimento, ou, enfim, qualquer cidadão pode comprar. Né? Isso vai parar num fundo de investimento ou na carteira de um family office, de uma pessoa física, enfim. Ou seja, uma empresa como a Sabesp, que é um tradicional emissor de debêntures, a Sabesp, Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que era uma empresa do governo do Estado e hoje foi privatizada nesse governo atual. Paga seu lá, sua Selic mais alguma coisa, pinga todo mês na conta lá do cidadão, juros, um pedacinho do principal, e aí rola essa debênture, emite outra, e isso vai enchendo as carteiras dos fundos de investimento, da previdência privada, entendeu? No exterior, a gente no Brasil praticamente só tem debêntures, mas no exterior tem vários títulos que os bancos emitem, né? Aqui no Brasil é muito comum a gente falar de Eurobonds. Os Eurobonds são as debêntures que tem lá fora. Aliás, o nome debenture não é um nome nacional. Debentures é uma expressão em inglês. Então, assim, as empresas brasileiras, os bancos brasileiros, o governo brasileiro emitem, hoje menos, mas no passado emitiram muitos Eurobonds. Eu participei bastante disso daí. Nos anos 90, nossa, como a gente emitia isso. E eu era do Banco ING, que era um dos mais ativos nesse mercado, era bastante divertido. O problema é que aí a empresa fica devendo em dólar. Né? Se você emite um título internacional, você pode emitir título global, em dólar, mas você pode emitir um título no mercado japonês,
chama Samurai Bond. Sabia? É um nome interessante, né? Samurai Bond. E aí você deve em ien, que é a moeda do Japão, o ien. E você pode emitir no mercado britânico, você pode emitir no mercado canadense, no mercado francês, europeu agora, né? Não tem, antigamente tinha francês, italiano, você escolhia a cesta de moeda. Em Portugal, curiosamente, era Caravela Bonds do passado. Caravela Bonds. Bom, então isso tem uma equipe chamada Debt Capital Markets, DCM, ou a equipe de renda fixa, alguém pode chamar desse jeito, mas geralmente se usa a expressão em inglês. Da mesma forma, o ECM, ou ECM, Equity Capital Markets, que faz o famoso IPO. E aqui a coisa fica mais divertida, porque o IPO, que uma empresa brasileira pode fazer no Brasil e botar seu papel na B3, né, que é a nossa bolsa de valores, antiga Bovespa, e ela pode emitir no exterior, como fez o Nubank. Né? O Nubank lançou lá na Nu Holdings, que é uma empresa internacional deles, que, enfim, é a holding dos negócios no Brasil, e lançou lá nos Estados Unidos, em Nova York. O IPO é uma coisa mais complexa, porque tem um negócio chamado valuation. Qual é o valor de uma ação? Quando ela está sendo negociada na Bolsa, eu e vocês, a gente está comprando e vendendo e a gente tem as nossas crenças. E assim, eu acho que a 15 está barato, você acha que a 15 está caro, então aí a gente vai tentar achar um preço no meio do caminho. Agora, e quando não tem nada? Tem que definir o preço. Então, a equipe do banco de investimento faz uma análise bastante complexa, comparando esta empresa com outras do seu setor, como está o valuation dessa empresa nas suas concorrentes que já abriram capital antes, seja no Brasil, seja no exterior. Não é? Ela vai fazer essa análise, o que se chama análise de múltiplos. Ela vai fazer também o desconto do fluxo de caixa, para dizer, bom, quanto essa empresa vale hoje, trazendo tudo a valor presente, quanto vale esse negócio? Quantas ações a gente vai lançar? 100 mil ações? Tá bom, divide o valuation para dar tanto de preço. Book value, né? Bom, mas a gente acha que ela vale 12 pelo desconto do fluxo de caixa. Vale 12. Puta, mas empresas como ela no mercado estão sendo negociadas a 8. Se a gente lançar 12, ninguém vai comprar. Está muito caro. E aí começa uma luta interminável dentro do banco. Olha só, olha que coisa interessante. As pessoas acham, não, o banco é tudo igual. O banco não é igual nem dentro dele mesmo. Quando você vai lançar um equity, fazer um IPO, tem um lado, tem uma equipe dentro do banco, que é a equipe de relacionamento, né? É o gerente de relacionamento. Este cara, ele quer fazer o IPO de qualquer jeito. Por quê? Porque ele vai ficar famoso dentro do banco, porque ele vai ganhar um bônus gigantesco dentro do banco. Aí ele leva a coisa para dentro da área de ECM, o Equity Capital Markets. Olha, tem essa empresa aqui e tal, ela faz isso, aquilo e outro, ela é muito boa, eles querem abrir capital. O cara do Equity Capital Markets tem lá o seu pipeline de negócios que já estão engatilhados e ele não tem braço. Aí ele pode falar para o sujeito, falar assim, olha, não vai dar, porque a emissão é pequena, porque não sei o quê, porque está na fila. Aí eles começam a brigar. Não, pô, isso aqui é importante. Aí o gerente de relacionamento pega o seu diretor, vamos o presidente do banco. Presidente, vem convencer o cara aqui para ver se ele bota o meu cliente na fila, porque o nosso vai ser mais rápido. Bom, aí ele conseguiu convencer o sujeito a estruturar a operação dele. Aí, o que acontece? O nosso amigo vai ganhar mais dinheiro, aqui o cara do Equity Capital Markets, se a emissão for de 1 bilhão, do que se a emissão for de meio bilhão. Lógico, porque é um percentual da emissão. Acontece que para mandar a 1 bilhão, a ação tem que ir para o mercado a R$20. Aí começa uma outra briga dentro do banco. Com quem? Com a área de vendas, Sales and Distribution do banco, que é um pessoal que fica tocando o telefone para as corretoras, para os fundos, e que às vezes escuta, você quer topar esse papel assim assado, olha, a gente está pensando em lançar 20. Aí o que os caras falam? Não, 20 está muito caro, eu não vou comprar 20 esse papel. Aí o cara do Sales e Distribution vai falar com o pessoal do Equity Capital Markets, vocês são malucos, esse papel vai encalhar na nossa carteira,
baixa para 15, aí o cara não quer 15, porque 15, o volume da emissão diminui, ele ganha menos. Está entendendo? E quando faz a emissão em calha, esse cara do Sales and Distribution, ele toma chicotada, porque ele ficou com um papel valendo menos. Porque, lógico, lançou errado, vai cair o preço. E aí, gente, e aí, é um Deus nos acuda. Um lado ganhou dinheiro dentro do banco e outro lado perdeu dinheiro para o banco. Um lado vai ganhar um bônus gordo e o outro vai ganhar um bônus magro, ou vai perder um emprego. Ou seja, dentro de uma instituição bancária, isso acontece dia e noite. Quando você pensa no empréstimo, você pensa mamão com açúcar. Não é mamão com açúcar. Por quê? Porque o sujeito que te empresta dinheiro, o teu gerente comercial, né, que viabiliza um limite de crédito para você, antes de te dar grana, ele brigou com a área de crédito até suar sangue. Porque a área de crédito é dura. Eu fui analista, gerente e diretor de crédito. Ainda fui presidente de uma seguradora de crédito. Então eu entendo de crédito. Eu sei o que é dizer não. Disse muito não. Apesar de ser um cara tão pró-negócio, mesmo estando em crédito, que virei diretor comercial do banco, né? Porque eu não era um cara chato, mas tem um monte de chato. Eu tenho amigo chato. Eu já fui chato. Bom, mas aí vem o lance. O que acontece depois que ele conseguiu vencer a área de crédito e conseguiu um limite? Ele precisa da grana, não é? De onde sai a grana que você tomou do teu gerente, né? Você enxerga o teu gerente lá. Ele foi brigar na tesouraria. Ele foi buscar o funding. Ele foi buscar grana. A grana. Quem é o dono da grana no banco é o tesoureiro. É o diretor da tesouraria, que é um cara absolutamente chave nesse processo. Absolutamente chave. Por quê? Porque toda aquela grana que entra, né, o passivão do banco, que vai sendo jorrado lá para dentro, e que depois vai sair, este cara é que decide. Porque sobra dinheiro no caixa. E ele tem que cuidar de descasamento cambial, porque entra dinheiro em dólar e, de repente, o banco não consegue emprestar em dólar. Entra dinheiro de longo prazo, às vezes o banco quer emprestar no curto prazo. Ou entra dinheiro de curto prazo e ele precisa emprestar de longo prazo. Entra dinheiro indexado em GPM ou sei lá o quê, e aí ele precisa indexar em outra coisa. Ou entrou em CDI mais alguma coisa e ele precisa passar na renda fixa. Ou seja, o tesoureiro do banco, que eu acho, na minha opinião, é a posição mais fascinante. Eu espero trazer um cara muito especial para vocês, o Ricardo, que é diretor de bancos. E quando eu era garoto, ele era um pouquinho mais velho que eu, mas ele já era um cara sênior de tesouraria, e eu era garoto, eu ficava olhando ele, pô, esse cara é pra caramba. Tal. Agora estamos dois velhos, ele um pouquinho mais que eu, mas assim, o Ricardo sabe tudo desse troço, diretor de vários bancos. E ele vai ensinar pra gente, tenho certeza, como ele faz isso. É fascinante. Eu não sei fazer. Eu sei analisar o risco do descasamento. Olha só que interessante, porque eu fui risk manager do banco. Então, eu desenvolvi uma metodologia na época, deve ter coisa mais moderna hoje, mas o que eu fiz foi tão disruptivo naquela época com hiperinflação que não deve ter coisa muito melhor. O banco capta dinheiro de vários jeitos e solta o dinheiro de outros jeitos. Esse descasamento tem um risco, que é a tal da volatilidade, que a gente mede para determinar o limite do descasamento que o banco pode correr. Né? Então, assim, eu estou falando umas coisas que talvez sejam meio exóticas para muita gente, mas depois pergunta eu repito 200 vezes. Tá? Mas, enfim, voltando. O que acontece? Foi feito a emissão, o papel está na bolsa, e a área de Sales e Distribution jogou esses papéis no mercado. Todo mundo comprou. Fundos, outros bancos, family office, bilionários em geral. Aí o papel começa o quê? A ser negociado. Aí isso se chama mercado secundário. Aí o banco está fora dessa história. Quem foi que colocou esse dinheiro no mercado? Foram as XPs da vida, os BTGs da vida, os Safra Invest da vida. Essa turma, esse monte de assessor de investimento que vocês veem por aí,
e que muitos de vocês se queixam dramaticamente do serviço deles, eles ganham dinheiro, essa é a forma que a gente fala, colocando esses papéis no mercado, placing, né? Em inglês, placement. O placement é quando o banco, ou através das corretoras e tal, distribui isso no mercado. Aí, gente, tem o trading, é muito nome em inglês, tem o trading na bolsa. Bang, 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 sobe, 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 cai, 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 sobe, 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 cai, cai, cai. E aí, turminha, vamos lá. Tem dois grandes agentes. Tem um tipo como Warren Buffett, o grande Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, que é considerado o oráculo, né, do mercado, porque é um cara que, ao longo da vida, acertou demais, demais. Ele começou desse tamanhinho, ficou um dos homens mais ricos do mundo, porque a Berkshire Hathaway vale uma fortuna. É um grande gestor de ações. As pessoas compram, investem nos fundos dele, porque ele e o falecido Charlie Munger, tristemente falecido, porque era um homem genial. Aliás, os dois são. O Munger morreu com 99 anos e muitos meses, faltou pouco por isso. São caras que eu particularmente tenho fascinação, porque eles analisam a empresa de trás para frente, analisam o mercado da empresa de trás para frente, entendem do consumidor da empresa e compram. Eles não querem saber se ela vai cair um monte, eles estão pensando lá na frente. É o buy and hold. Compra e segura. Buy and hold. Vai embora. Não tem especulação. Eu compro ação para me aposentar. Porque nos Estados Unidos, que eu conheci nos anos 80, a taxa de juros sempre foi muito baixa. Por acaso, nos anos 80, teve uma mega crise por causa do choque do petróleo e a taxa de juros foi a 20%. Eu já era criança, já era crescidinho. Mas ao longo da história dos Estados Unidos e nos últimos, desde os anos 80, 90 para cá, a taxa de juros é uma catástrofe, é baixa demais, 2%, 3%. 2%, 3%. Então, o sujeito investe a poupancinha dele, quando ele se aposentar, porque eles pensam assim, a aposentadoria. O americano típico, ele mora num país que é frio, ele sonha em ter uma poupança gorda na velhice, morar na Califórnia, mas principalmente morar na Flórida e fazer um cruzeiro pelo Caribe uma vez por ano. Quem me disse isso foram americanos velhinhos que moravam na Flórida e me contaram isso num cruzeiro no Caribe que eu fiz em 1993. Mudou muito o mundo de 93 para 2025. Mas naquela época, eu com meus 31 anos, fui fazer um cruzeiro e só tinha americano velho lá dentro. Velhos caquéticos de 63 anos, como eu sou hoje, e que eu com 31 achava os caras muito velhos. E eles me diziam, não, eu sou de Chicago, mas aí eu me aposentei, moro na Flórida, e agora fazendo meu cruzeiro com a minha esposa. Aí sentava todo dia na mesa, falava, o outro, porque eu sou de Wisconsin, e agora eu moro na Flórida, agora estou fazendo meu cruzeiro com a minha mulher. Todos eram assim. O sujeito comprava aquelas ações e elas iam subindo. Por quê? Porque as empresas cresciam. Porque o capitalismo que a gente viveu há tempos, até 20 anos atrás, depois começou a degringolar, e eu vou explicar por quê. O capitalismo era industrial, essencialmente industrial. Você trabalhar no mercado financeiro, acho que eu falei isso na primeira masterclass, era uma coisa assim, boring. As pessoas falavam, você trabalha em banco? Ai, que chato, hein? Lógico, porque não tinha graça. O sujeito comprava uma ação, o banco financiava, o banco tinha feito o IPO, tudo certinho. O banco tinha feito o IPO, o papel ia para o mercado, as pessoas compravam, o pessoal de sales and distribution vendia para os fundos, vendia para as pessoas pegavam aquele papel e guardavam. Então, ficavam compra, vende, compra, vende, compra, vende. Bom, o que acontece? Nós temos aí um outro tipo que surge quando aumenta a volatilidade dos mercados, por conta das grandes crises. Que é o sujeito que compra e vende. Papel, pá. Aí o mercado começa a fazer uma enxurrada de altas e umas enxurradas de baixa. Olha só, turma. Talvez aqui
Tenha vários colegas nossos, longe de serem muito ricos, eu acho, que estão aí comprando, vendendo papel no seu home broker em casa, né? Ah, alguns, inclusive meu filhinho, de 23, ele segue vídeos na internet, faz cursos no YouTube e virou um nano investidor. Nano investidor. Então, assim, isso não existia. Isso não existia. Principalmente esse comprar e vender. Então, assim, hoje em dia, quem não gosta de um Bitcoin? Eu não gosto. Nunca comprei Bitcoin e não está nos meus planos, nesta vida, comprar Bitcoin. Bitcoin sai de 75 para 120, volta para 80, depois vai para 90, volta para 70. Tem que ter coração forte para isso. Agora, por que você tem essas enxurradas? Eu vou fazer uma masterclass só sobre esse assunto, mas vou dar uma dica para vocês. Chama-se alavancagem. As pessoas compram e vendem opções. As pessoas compram e vendem mercados futuros. As pessoas tomam crédito para financiar a compra da sua carteira. Você imagina que você quer comprar 1 milhão de ações. Custa R$ 1 milhão. Você tem R$ 100 mil. O que você faz no mercado global? Você capta 900. Você capta 900, soma com os teus 100 e compra 1 milhão. E tu dá o teu 1 milhão em garantia dos 900 do que você pediu emprestado. Tem 10% de margem, né? Os 100. Quando o mercado começa a cair, ele come essa margem, o banco toma as tuas ações, e se ele acha que vai cair muito, ele vende. E quando ele vende um monte. Ele vende do Zazinho, do Luizinho, da Mariazinha, e as dele também. Antigamente, quando as finanças alavancadas, ou leverage finance, não era uma coisa tão... O mercado subia e descia muito mais lentamente. Muito mais lentamente. Porque as pessoas, primeiro, compravam para segurar, até ficar velho. Depois, porque não tinha enxurrada de entradas e enxurradas de saídas. Hoje tem. Então, o mundo das finanças ficou muito mais perigoso. Pelos derivativos, opções, swaps, futuros, e ficou muito mais perigoso por conta das finanças alavancadas. Né? Eu, R$ 100 mil eu tenho, 1 milhão eu não tenho, líquido, né? Então, o que eu preciso? Preciso tomar 900. Então, um Zé Ninguém, que tem R$ 100 mil, como eu, fico rico, fico milionário, porque eu tomo 900 e fico com 1 milhão, e esse 1 milhão eu compro em ações. Ou seja, um cara que teria potencial de impacto no mercado de 100 passa a ter potencial de impacto de 1 milhão. Quando está na compra, que bom, o preço sobe. E quando é na hora de vender? Lascou. A venda, ela é, assim, a gente brinca que mercado de capitais, ele sobe de escada e desce de elevador. Nunca esqueçam disso. O mercado sobe de escada e desce de elevador. Muito mais rápido, tá? Fruto disso. Aí eu acho que vocês vão me perguntar sobre... E essas corretoras que ficam empurrando papel para lá e para cá? Pois é, esse é um assunto muito sério, eu já postei algumas vezes, tem muito picareta, tem incentivos errados. O sujeito não faz por mal, mas o incentivo para ele ganhar comissão, ele fala, compra isso hoje, vende amanhã, agora compra de novo esse outro, vende amanhã, e ele vai ganhando comissão, vai ganhando comissão. No fim, você pagou mais comissão do que você teve de lucro. E não percebe, porque você não faz essa conta, né? Ou seja, esse é um mercado que precisa ser redesenhado. Eu gosto das casas que trabalham com cobra a comissão em cima do estoque sob gestão. É o que eu gosto mais. Porque assim, se eu tenho 1 milhão, não interessa se eu vou comprar e vender todo dia, não interessa se eu vou comprar uma vez e vou segurar pro resto da vida. Eu vou pagar uma comissão só. Porque aí eu fico protegido do picareta que quer ficar me enfiando negócios só para eu pagar a comissão, entendeu? Mas não significa, atenção, não significa que quem trabalha por comissão é picareta. Eu tenho meu super amigo Mário, que trabalha desse jeito, e se Deus quiser virar aqui e falar para vocês também, que ele é um cara ultra sério. Por quê? Porque ele sabe que o cliente de hoje, que se mantiver no longo prazo,
vai gerar muito mais lucro para ele do que se ele fizer um rolo com o cara para ganhar uma comissãozinha esse mês. Ok, se ganha 1, 2, 3 meses, aí um dia o cara acorda, tá vendo que está sendo lesado, e aí como é que faz? Tá bom? E aí tem um outro assunto que é muito controverso, que é o tal do COI. Já ouviram falar do COI? Tem o CRI, tem o CRA, né? Certificado de resíduos imobiliários e certificado de resíduos agropecuários, o CRA, né? O COI é o certificado de operações estruturadas. Meu, você já viu, sabe como é feito salsicha? Salsicha é um troço, aquele tubinho vermelho. Aquilo ali tem de tudo lá no meio. Eu vi uma fábrica de salsicha que, na verdade, era nos fundos de um matadouro. Tudo aquilo que o ser humano não quer comer do boi ou da galinha, entra lá dentro. Eles moíam naquele lá, né? Moíam até bico de galinha, entendeu? De frango. E lá atrás diziam que até jornal era espalhado, era um negócio assim pavoroso. Então, o COI é uma salsicha. Ali tem de tudo, de tudo. É de longo prazo, não tem liquidez. Então, se você compra um COI por 100, você vai ter que revender ele desesperado, vai vender por 40, 50, porque quem compra sabe que você está lascado. O sujeito sabe que o que tem lá dentro é um balaio de gatos e tem porcaria, tem aquela porcaria que o banco não conseguiu vender, joga no COI. Moral da história. Alguns carinhas por aí andaram vendendo um bocado de COI podre. E aí tem um bocado de gente desesperada querendo se livrar desse COI. Assim como tem um bocado de gente querendo se livrar das ações dos CDBs do Banco Master. Isso foi tá, em todos os jornais, não é? E agora você pergunta para o seu assessor por que ele quis tanto te dar CDB do Banco Master, quando o Banco Master é um banco que tinha metade da carteira quase de aqueles direitos creditórios, os precatórios, com liquidez zero, né? Acontece que o CDB que está lá no passivo do banco, ele pode ser resgatado do dia para a noite. E alguém resolveu resgatar, aquilo que eu falei. O banco toma um squeeze, né? Um squeeze, um aperto, porque o passivo some, o ativo é ilíquido. Como é que o banco sobrevive assim? Não sobrevive. Vai no FGC buscar ajuda, vai no Banco Central buscar ajuda, tenta vender por um valor qualquer. Sempre tem o BRB para tentar salvar, mas não é simples, né? Enfim, esse é o nosso mundo maravilhoso do mercado de capitais. Super divertido. Se você está pensando em carreira no mercado financeiro, that's the place to be. Aqui é o lugar legal para estar. Ganha-se mais, as operações são muito mais sofisticadas, charmosas, grandes volumes, mas também o cara não tem muita vida, né? Porque cada operação dessa gira literalmente 24 horas, sábado e domingo. Quando tá no pega para capar, a turma trabalha muito. É uma área interessante. Assim como a área de crédito, existe a figura do analista. Existe o analista. É um cara que conhece balanço de trás para frente, conhece economia, conhece os setores, conhece o Excel e vai fazer projeções de todos os jeitos para valer, para saber quanto essa empresa vale, né? Seja para o M&A, seja para o DCM, seja para o ICM, tá? Tem uma outra figura que está anexada a isso aqui, que é o analista de equity e o analista de dívida. É um outro analista. São essas pessoas que emitem opiniões em relatórios públicos e que dão muita entrevista na TV. Tem o economista-chefe da XP, tem o economista-chefe da não sei o quê. Eles são sujeitos que escrevem relatórios para os clientes que compram os papéis. Existem os analistas, esses caras são chamados analistas de macroeconomia. Mas tem os analistas que emitem opinião sobre uma determinada ação. E eles dizem se tem um viés de alta, neutro ou de baixa. Tipo, compra, mantém ou venda o seu papel, se você o tiver. Esses analistas também são caras que dominam
balanço, análise, papapá, e vivem visitando a empresa para saber o que o dono pensa, enfim, o que a gestão pensa. Essa turma são muito qualificados. O que a gente tem sempre que tomar cuidado é se eles estão dando uma opinião independente. Se ele pode falar assim, venda, às vezes o banco não pode falar venda, porque acaba com a reputação da empresa no mercado. E a empresa tem 1 zilhão de negócios dentro do banco, e o cara fala, se tu botar recomendação de venda do meu papel, amigo, nós vamos brigar. Aí o coitadinho do analista, que está achando a empresa um lixo e acha que tem que vender, ele começa a receber um monte de pressão. Um monte de pressão. É do Equity Capital Markets, é da área de distribution, é do diretor de crédito, porque o cara toma crédito com o banco, é da área, todo mundo vai reclamar com o cara. Então, a independência do equity researcher, né? Porque é o nome do cara, ele é um analista de research, que é o nome que se dá para isso. O equity research analyst, ele precisa ser independente. Na vida, eu já vi muita ausência de independência. Ausência. A crise de 2008 do subprime, que foram com aqueles horrorosos, cheios de crédito imobiliário, que deram calote, os analistas sofriam pressão absurda para dizer, para recomendar, essa é a expressão que a gente usa, é recomendar a compra de papéis ruins, porque eles iam ganhar bônus. Se nós vendermos sei lá, tinha uma meta, vamos vender $1 bilhão desses papéis. Isso tudo lá fora, nada aqui. $1 bilhão. Puta, é um esforço da área de estruturação do debt capital markets, não tem nada do equity aqui. Era renda fixa. Olha, nós vamos criar esse papel, e aí nós vamos empacotar desse jeito, e aí nós vamos vender para os fundos, e vinha lá o carinha e dava recomendação. Pode comprar, porque é AAA, bababá, bababá. Sabe como descobriram isso? E-mails internos, onde os caras ficavam tirando sarro. Emiti mais um tanto, eu dei a recomendação, Assim. Assim. Há 25 anos atrás, nós tivemos a grande crise dos papéis da Enron, uma empresa chamada Enron de energia, da MCI de telecomunicações, que foi um escândalo fenomenal. Por quê? Porque eram papéis ruins, que houve uma corrupção interna dentro dos bancos de investimento americanos, e os equity researchers também soltaram a caneta. Vai firme que é bom. Venderam que nem pão quente às 6 da tarde na padaria, venderam pra caramba e as empresas quebraram, não demorou muito. E foram investigar, lógico, né? Aí a CVM deles, a SEC, né? Securities and Exchange Commission, SEC. A SEC foi investigar, meteu a pata dentro dos computadores e estava lá. Todo mundo, o grupo de e-mails, né? Não tinha grupo de WhatsApp na época. O grupinho de e-mails lá dentro, todo mundo dando risada. Oba, vendemos mais não sei quanto. E o cara de equity, research, que tinha que dizer que aquele papel era ruim, dizendo que era bom. E dando risada junto. Por quê? E ganhava bônus. Incentivo errado. Incentivo criminoso. São posições que têm que ser independentes. Tá? Bom, falei um monte. Próximo assunto. Segmentação dos bancos. Gente do céu, já são 7:55. Vou acabar falando sozinho aqui, que tem mais um monte de coisa. Segmentação dos bancos. Olha aqui, pessoa física, gente. Se você é um cliente pessoa física, você pode estar numa agência de varejo, como uma qualquer, e lá dentro você vai ser classificado em 2 ou 3 categorias. Eu já trabalhei num banco que dividia cliente, um era clássico, o outro era especial, e o outro era não sei o que eu não me lembro o nome. Qual é a diferença? Tem mais atenção do gerente. Você não sabe qual é a sua classificação dentro do banco. Mas você é um banco da agência de varejo. Aí tem um gerente, tem um cliente afluente. É o cara que já ganha uma graninha razoável. E aqui no Brasil, eles fizeram essa classificação que está aqui na tela,
O BB chama agência estilo, o Itaú chama agência personalité, o Santander Select já chamou de Van Gogh. Eu não sei alguém que lembra do meu antigo querido Banco Real, nós éramos o Van Gogh, mas o Van Gogh nunca teve agência na rua, era uma subagência dentro da agência. E o Bradesco Prime. Então, assim, esses 4 segmentos têm gerentes mais bem treinados, eles têm salas mais bonitas para atendimento, têm acesso a produtos diferentes. O gerente cuida de menos clientes. Gente, quando a gente fala de segmentação, existem dois drivers. Um driver é quantos clientes o gerente cuida. Isso é fundamental. O gerente de varejo convencional pode cuidar de 2.000 contas. Dá para cuidar direito de 2.000 contas, sendo que a maioria fica dando problema o dia inteiro? Não é solução. O cliente leva problema, atraso, não caiu, o código de barra não funcionou, vai a velhinha, minha mãe velhinha, falecida, hoje minha mãe fazia 89 anos, eu estou meio triste com isso. Faria 89 anos, e no fim da vida dela eu passei aí no banco com ela, não sabe explicar direito, muita tecnologia para pessoas idosas, enfim. O sujeito cuida de 2.000 contas e fica o dia inteiro sendo, né, soterrado por problemas. O gerente de uma conta afluente, talvez ele cuide de 200 contas, de 400 contas. É muito menos. Eu não coloquei aqui o gerente digital, que hoje está na moda, né? Você não tem um gerente pessoa física, pessoa, né, de carne e osso para te atender. É no digital. Por fim, tem aquele que é o sonho de todos nós, né? Sendo private bank. Né? Private bank é a mesma coisa. O sujeito é super treinado em... eu falei de 2 drivers. Um é o número de contas que o cliente atende, o gerente atende, e o segundo é o treinamento do gerente. Por quê? Porque o gerente afluente ele vai ter mais produtos à disposição do cliente. O gerente do varejo tem menos. Por exemplo, ele não tem tempo para ficar explicando os fundos de investimento do banco. Né? Se é um cliente aplicador, coitado, ele não tem muito lá para conversar. O cara não tem tempo, um não sabe perguntar, o outro não sabe responder. Aí o que vem? Vem para o gerente afluente, que é um cara super treinado. Olha, eu estou falando assim, geral, tá? Não estou dizendo que é tudo igual. Tem cada banca de um jeito, tem pessoas mais treinadas, pessoas profissionais mais experientes aqui, tem muito mais experiência do que um gerente que acabou de entrar. Então, entendam isso como uma linha geral de aprendizado. Mas o gerente afluente ele tem um domínio sobre os fundos que o banco oferece e até de outros bancos que o banco também oferece. Eu sou de um tempo que o banco só oferecia os seus fundos, os seus títulos. Hoje em dia, não. Os bons bancos eles oferecem um cardápio imenso de soluções. Né? E o private banking aí é o top. Só que não existe um private bank. O private bank também ele é fatiado. Porque uma coisa é o sujeito que tem 2 milhões de reais. Né? E o cara que tem 200 milhões de reais. Não é o mesmo cara que atende. São necessidades diferentes. Muito diferentes. O cara de 2 milhões vai ser atendido por um private banker que é um sujeito meio início de carreira, fala inglês, fala um pouco das ofertas internacionais, porque o private banking fala muito de ofertas de papéis e produtos estrangeiros, né? Agora, o cara lá de cima, não. O cara lá de cima fala com o papa das finanças do banco, tá? Quando a gente vai para o mundo empresarial, também tem mais ou menos 4 divisões. Muda de banco para banco, mas você não vai escapar muito disso. Ou você é um cliente PJ, cujo faturamento da tua empresa vai até 20 milhões, alguma coisa perto disso, e dentro da agência você pode ficar com um gerente PJ dentro daquele hall da agência, você pode ficar numa mini plataforma, que alguns bancos já têm. Agora, quando você passa de 20, 30, 50 milhões para até 200, até 300 milhões, de repente você vai para uma plataforma mesmo, mais parruda, chamada middle market. O middle market tem produtos mais sofisticados para você. O middle market, o gerente tem menos contas para cuidar. Então ele vai te dar mais atenção. E ele tem mais produtos.
Quando você passa, vai lá para 500, 1 bilhão, até mais, você vai para o corporate. E aí o corporate cuida de muito menos contas. 30 contas, 25 contas. Quando eu era diretor de corporate, o meu corporate tinha entre 15 e 25, dependendo da complexidade. Ou seja, o sujeito tem bastante tempo, é, é, ele tinha mais treinamento para fazer operações mais sofisticadas. Né? Então, isso era digamos assim, uma vantagem. Você crescendo de segmento, até que você chega no large corporate. O large corporate tem a Petrobras, tem a JBS, tem as empresas que fazem M&A, empresas que abrem capital, empresas que tomam linhas bilionárias e que precisam de muitos produtos diferentes do banco. Então, o gerente ele acaba tendo como dizer, ele tem uma equipe. O cara que toma conta de Petrobras dentro de um banco, toma só conta da Petrobras. Porque não dá tempo de cuidar de outras. Basicamente é isso que acontece, tá? Bom, aí você vai me dizer, pô, eu quero a minha empresa no large corporate, eu quero a minha empresa no corporate, eu quero a minha empresa no middle market. Olha aqui a pergunta que eu vou te fazer. Na tua vida, você quer ser cabeça de sardinha ou cauda de tubarão? Sacou a diferença? Vamos voltar para lá. Digamos que num determinado banco, a diferença de você sair do middle market para o corporate é ter o faturamento de 500 milhões de reais. Tá? 500 milhões. Olha o que acontece. Se a tua empresa está no middle market faturando 450, você é gigante dentro do middle market. Você é o cara que mais gera receita para aquele gerente e para aquela unidade de negócio. Os caras te tratam assim que nem babá. Você é grande lá. Você é o quê? Você é a cabeça da sardinha. Se você for para o corporate, você faturando 550, você está na fronteira de baixo. Enquanto que tem empresa lá em cima que fatura 2 bilhões, e você é o pequenininho. Você é o pequenininho, você é a cauda, é a nadadeira do tubarão. Você tá dentro do universo do tubarão, mas você está lá no fundinho. Ó. Os caras não vão te dar muita bola. Por quê? Porque apesar daquele gerente ter mais tempo e saber mais produtos, você não vai ser a prioridade dele. Então, meu amigo, minha amiga, eu não tenho a resposta. Tem banco que muda compulsoriamente. Tem banco que deixa o cliente escolher. Eu já vi na minha vida 1 milhão de vezes o cliente não querer ser promovido para outro segmento. Não querer. Porque ele sabe que ele é muito bem atendido onde ele está, e ele, se for promovido lá para o andar de cima, ele não vai ter a mesma atenção, tá? Bom, é isso. Agora nós vamos entrar no rock and roll mais legal. Mais legal. Por que que os juros no Brasil são tão elevados? E eles são elevados em todos os produtos, em todos os segmentos, em todos os bancos. Tá? Ok, isso eu não preciso nem explicar, não é? Porque 9 entre 10 estrelas dizem que é por causa do oligopólio cartelizado. Concentração bancária é o termo assim vulgar que é utilizado. Tem poucos bancos no Brasil. Realmente, hoje tem. Grandões tem sim. Se você pega depois uma segunda camada, Banco Safra, Banco BV, Banco BTG Pactual, Banco Daicoval, Banco, sei lá, eu mais qual. Daí você vai baixando, chega a uns 15. E o resto é tudo pequenininho. Né? Oligopólio cartelizado. Esta é a verdade? Eu vou dizer uma coisa para vocês tão triste. Tão triste. Não é verdade. A concentração bancária, ela não ajuda. Ela atrapalha. Por que ela atrapalha? Porque você tem pouco banco para você me procurar. E a gente, às vezes, briga com o banco. E às vezes a gente briga com outro banco. Aí tem um outro banco que não gosta da gente simplesmente porque ele não gosta. E se você, daqui a pouco, acabaram os grandes bancos para você se defender. Né?
Mas o negócio é o seguinte, turma, o que ferra a nossa vida como tomador de dinheiro de banco é a lei da oferta e da demanda. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Essa camisa aqui, ó, ela tem um preço. Ela pertence a um determinado segmento do mercado de camisas. E ela é uma camisa de nível médio, porque eu não tenho dinheiro para comprar camisa cara. Tem camisa de R$ 500, tem camisa de R$ 1.000. Essa é uma camisa de, sei lá, eu devo ter custado 150. E tem camisa de 50. Então, por que esse cara que comprou resolveu cobrar 150 de mim? Porque a oferta e procura por camisas deste padrão permitem que ele cobre 150. Se ele quiser cobrar 180, o cara vai na loja mais chique. Então, para comprar nessa e pagar preço de roupa cara, eu vou comprar na chique. Se ele quiser cobrar 50, ele está dando um tiro no pé, porque ele está cobrando baixo como se ele fosse uma loja bem de periferia. Ninguém faz isso. Todo mundo compra. E aí vem uma outra informação que eu não preciso te ensinar. Em qualquer segmento de mercado, a gente cobra o máximo que a gente acredita que tem alguém disposto a pagar. Ou você vende mais barato porque é bonzinho o teu produto. Se você vende a tua hora, eu não. Eu não conheço ninguém. Mas voltando, lei da oferta e da procura que a gente aprende em economia, tá? Bom, de onde eu tiro essa conclusão, enquanto que tem doutores, e alguns que eu conheço aqui do LinkedIn, inclusive, doutor PhD, que acredita piamente que a concentração bancária é o fator. Eu vou contar uma coisa para vocês. Bom, primeiro, porque eu sou estudado, eu fiz mestrado em International Banking no exterior, então eu sou estudado. Segundo, porque eu misturei o meu estudo com a minha experiência prática dentro de banco, dentro de comitê de crédito de banco. Aprovando, negando. Pediu 100, dou 50. Pediu 50, dou 20. Pediu 100 sem garantia, eu peço com garantia. Ou seja, eu entendo a dinâmica de por que algumas empresas ganham 100 de limite e outras ganham 50 de limite. Empresas parecidas. Eu sei o que é criar, até porque eu já fui diretor comercial também de banco, eu sei o que é criar concorrência entre os bancos. Tem empresa que sabe, maltrata os bancos, joga um contra o outro. E tem empresa que é tonta, me perdoem a expressão pouco técnica, mas tem empresa que toma o crédito que lhe oferecem. E o cara vê, não tem resistência, ele cobra mais, e vai cobrando mais, vai cobrando mais. Bom, e por fim, Fernando Blanco participou de um estudo internacional com 3 bancos do mesmo grupo. Minhas amigas, meus amigos. Eu trabalhei aqui no Banco 3, Banco Real, que pertencia ao ABN AMRO Bank da Holanda. E nós tínhamos um banco lá nos Estados Unidos, bastante grande, o ABN AMRO tinha esse banco bastante grande, chamado LaSalle. LaSalle Bank, que ficava na região de Chicago. Sede era em Chicago. O que acontecia? A diretoria de Corporate Middle Market da Holanda, a diretoria de Corporate Middle Market do LaSalle Bank dos Estados Unidos e a diretoria de Middle Market e Corporate do Banco Real, Joe, nós nos reuníamos 2, 3 vezes por ano, durante alguns anos isso aconteceu, e nós trocávamos melhores práticas, informações, e um aprendia com o outro. Aí eu vou contar para vocês 2 coisas. A primeira é que nós tivemos uma sessão de discussão que a pergunta era a seguinte: quando você escolhe um cliente, uma empresa, para ser sua cliente que você gosta, do passivo financeiro dela, das dívidas dela, quanto que você empresta? Eu, passando a vergonha mais vergonhosa do universo, eu disse assim, 25%. Se a empresa deve 10 milhões para os bancos, eu não quero ter mais do que 2,5 milhões. Por quê? Porque o comitê de crédito não aprova, porque a gente não quer ser, a gente chama no Brasil, a gente não quer ser o dono da empresa. A gente quer distribuir o risco de crédito entre outros bancos. Ou seja, 25% da dívida do cara é comigo, o resto eu não quero, ele que tome de outros. O cara do ABN AMRO, meu colega holandês, quase teve um troço ali na sala de reunião.
Só 25%. Aqui na Holanda, quando eu quero ser banqueiro de alguém, eu tenho 80%. E eu, com uma vergonha, 80%. Que sonho, né? Eu poderia emprestar tão mais dinheiro. Pois o cara americano falou assim, só 80? Ah, eu estou entre 90 e 100, 90 e 100. Porque quando eu digo eu quero ser o banqueiro, eu arranco todo mundo fora e eu garanto que eu banco tudo dele. Pare e pensa nessa informação. As empresas fora do Brasil, elas têm uma oferta de crédito dos bancos internacionais, todos que estão por aí, imensa, imensa. Porque os caras brigam para emprestar mais. Aqui a gente briga para emprestar menos. Certa essa informação? Captaram? Ótimo. Então vamos lá. Uma informação muito relevante para vocês. Naquela época, o Brasil, eu podia dizer que nós tínhamos 25 bancos. Uns 10 grandes, 8 grandes, e o resto bancos mais médios, mais bancos de porte. 25. A Holanda tinha 3. O meu ABN AMRO, o meu ex-ING Bank, que eu trabalhei, e, por fim, o Rabobank. Os 3 estão no Brasil. O ABN AMRO hoje ele é... bom, o ABN AMRO e o ING praticamente são escritórios de representação, são muito pequenininhos. Mas já foram bem parrudos, né? E o Rabobank é um banco muito mais voltado ao agronegócio, do mundo todo. E os Estados Unidos, olha o número que tem aqui, na época tinha 6 mil bancos. Banco dos Bombeiros da Califórnia, Banco dos Servidores Públicos de Oklahoma, não é Citibank, Bank of America, JP Morgan, não. É banco de todo. Está tendo problema? Pessoal, só um momento, a gente está tendo um problema aqui, que tem gente tentando de novo invadir a live e eu estou cortando elas, tá bom? Olha, gente, como é que pode, hein? Como é que pode? Que baixaria, não? Barbaridade. Mas, enfim, vamos seguir. O Daniel aqui vai tentando cortar os bandidos quando entram em cena. Então, assim, olha, o número de bancos, então, eu contei para vocês que nós tínhamos 25 bancos, 3 bancos, 6 mil bancos, nesses três gigantes, nesses países que participavam, né? Aí, olha só, só um segundo. Olha a ordem de spread bancário. Olha a ordem do spread bancário. A Holanda, com 3 bancos apenas, tinha o spread bancário mais baixo do mundo. Do mundo. Isso, cálculos feitos pelo FMI. Os Aí, gente, os Estados Unidos, com 6 mil bancos, tinham um spread intermediário, baixo, lógico, nem se compara com o do Brasil, mas nós temos o Brasil com spread muito mais alto. O que explica, então, que 25 pessoas, com 25 bancos, o Brasil tem um spread bancário incomparavelmente mais alto do que o holandês? Para pensar, turma. Para pensar. E como é que os Estados Unidos, com 6 mil bancos, não tinham um spread bancário mais baixo do que o da Holanda? Sacaram? Então, turma, literalmente é isso aqui.
É isso aqui. Não tem a ver com a concentração bancária. Por fim, então, o que eu te explico? O preço do dinheiro, ele é função da oferta de crédito versus a demanda por crédito. E acabou. Você pode ter... O que você me diria da Suíça? Quantos grupos financeiros de porte tem na Suíça hoje em dia? Um. O UBS, que absorveu na marra o Credit Suisse. Há 25 anos, eram 3 bancos, ou mais de 25 anos, 3 bancos. Tinha o Swiss Bank Corporation também. UBS, Credit Suisse e Swiss Bank Corporation. Hoje tem um grupo. E o spread na Suíça é de criança. É baixíssimo. Por quê? Porque a oferta de crédito é muito grande em relação à demanda por crédito. O que acontece no Brasil é o oposto. A demanda por crédito é muito elevada em relação à oferta de crédito. Viram só? É isso aí. Olha só. E quais são os motivos para essa situação? A principal, penso eu não coloquei uma aqui porque eu não tenho dados. Porque, assim, o volume de poupança interna do Brasil é pequeno. Tem pouco dinheiro, talvez, na economia. Mas, seguramente, o governo compete com os recursos de forma dramática. De forma dramática. O governo, né, para financiar sua dívida pública. Os ciclos econômicos no Brasil são terríveis. O Brasil cresce, de repente ele afunda e quebra meio mundo. Portanto, a inadimplência é alta, mas a fraude também é alta. O Brasil tem mais fraude no mundo bancário do que qualquer país conhecido. Qualquer um. Há 25 anos, talvez, perto disso, eu tive um número que me foi passado sigilosamente por um banqueiro, e naquele ano era um banco grande, mas não era desses 3 gigantes que tem hoje, 250 milhões de perdas por fraudes. 250 milhões de reais há 25 anos atrás. Bota isso a dinheiro de hoje. A cultura de crédito, gente, dos bancos é muito recente. Muito recente. Por conta da hiperinflação, que foi até 94, os bancos não emprestavam dinheiro, porque as empresas também não tomavam dinheiro emprestado. Também não. Né? Porque a inflação fazia assim com a dívida. Correção monetária. A dívida multiplicava, a receita não tinha muita certeza. Então, os bancos começaram a emprestar dinheiro para valer, eu diria que no ano 2000. É ali que começou a ter um volume razoável, mas era um negócio assim, e aí cresceu muito rápido. E aí, de 2000 para cá, tem crise toda hora. Tem crise interna do Brasil, como a recessão do período da Dilma, que matou um bocado de empresa. Tem as crises globais. Teve a outra crise do Brasil, que foi a crise da Lava Jato, que destruiu o large corporate brasileiro. Então, assim, tem crise global, como eu disse, né? Então, turma, os bancos brasileiros, diferentemente dos holandeses e dos americanos, só para citar 2, esses caras emprestam dinheiro desde 1700, mais ou menos. Eu não estou exagerando, fazendo graça. Não. Dinheiro emprestado, crédito no mundo começou perto de 1700. E assim, as empresas duram. Duram. É do pai para o filho, para o neto, e todo mundo se conhece. Então, assim, os bancos entendem que quando está uma barrigada, depois sobe. No Brasil, os bancos não entendem isso. Até porque as barrigadas são lá no fundo. E fora as tramóias. Então, todos pagam. A cultura de crédito dos bancos é recente. As empresas se apresentam muito mal para o mercado financeiro. Palavra de quem até presta consultoria sobre esse assunto. As empresas não sabem se apresentar para o mercado financeiro. Os CFOs, alguns, lógico, são mais bem preparados. Muitos, eles acham que são, mas não são. Palavra de quem falava com eles o tempo todo.
tempo todo. A regra do jogo para um CFO, ou gerente financeiro, seja lá o cargo que você tenha, é criar concorrência entre os bancos, FDICs e sei lá, mais quem. Essa é o teu papel. Você tem que criar competição. Sabe por quê? Porque o gerente do banco vive de bônus. E o bônus dele vem quando ele cumpre a meta. E ele cumpre a meta quando ele te cobra juros e outros serviços. E se tu tira o dinheiro da carteira dele e dá para outro banco? Ele não ganha bônus. O outro ganha. Então ele vai ficar desesperado para te buscar de volta. E quando você consegue fazer isso com 3, 4, 5, 10 agentes financeiros, são 10 caras lutando pelo teu dinheiro, pela tua dívida. Sacou? É muito fácil. Ninguém faz, por quê? Porque não tem tempo, porque não tem método, e simplesmente não sabe. Por fim, a Selic é alta. A Selic é alta. Então, assim, quando o banco não quer emprestar, ele joga na Selic do governo e ganha quase 15%, 14%. Se ele capta dinheiro à vista, ou um CDB, ou com poupança, ele consegue fazer um mix de captação que ele ganha uma bela grana ainda por cima na Selic. Então, turma, aí você vai me dizer, pô, mas quando a Selic caiu a 2%, obra do ex-presidente Roberto Campos Neto, os bancos emprestaram que nem loucos? Não. Infelizmente, a Selic caiu a 2% com a pandemia, onde os bancos estavam em polvorosa, então o banco não tinha apetite para emprestar para ninguém. Ele jogou mesmo na tesouraria, para a tesouraria jogar o dinheiro em título público, ganhando 2%. Se aquilo demorasse mais tempo, ia ter banco quebrando, porque não ia dar para pagar a estrutura do banco. Tá? O que vocês precisam acreditar é que o sonho dourado de todo banqueiro é emprestar bastante. Porque eles ganham muito mais dinheiro do que botando dinheiro em título público. Muito mais. A taxa média de juros do Brasil, outro dia que eu olhei, estava 40%. Média. Ele ganha 14% no título público. Pomba, então por que ele não tira esses... Tinha mais de 1 trilhão de dinheiro de clientes enfiado em título público. Por que o banco não pega essa grana e empresta? Tem medo. Por causa do item 2, por causa do item 3, por causa do item 5. Ele falha no item 4. O governo falha no item 1 e no item 6. Tá? Então, turminha, esta é a história. Não estou falando isso aqui para ninguém ficar com pena de banco, a partir de agora eu vou gostar de banco, não. Eu só estou te explicando como funcionam as coisas. 3 grupos financeiros dominam o mercado financeiro do país que tinha o spread mais baixo do mundo. 3. Os Estados Unidos, com 6 mil, tinham um spread muito mais alto que o holandês. Baixíssimo, mas muito mais alto. Por quê? Porque, se por um lado, os americanos têm uma oferta de crédito ignorante, o que acontece com o americano? Ele consome a prazo, a crédito, com dívida, com cartão de crédito, que nem um louco também. O holandês é considerado, junto com o escocês, os 2 povos dos países ricos, os 2 povos mais pão duros do mundo. É o holandês e o escocês. Tira o escocês que não foi estudado aqui. Ou seja, o que acontece? Um holandês típico, e eu fui para a Holanda durante 14 anos, todo ano, às vezes 3 vezes no mesmo ano. O holandês típico me falava assim, meu diretor, ô, Fernando, bem-vindo, vamos jantar hoje à noite? Vamos jantar. O cara me falava, que bom que você veio, eu posso jantar fora hoje por conta do banco, porque eu sozinho não vou. Só levo minha mulher no dia do que a gente comemora o casamento. Diretor de banco, na Holanda. Esse cara ganha a grana dele, paga uma fortuna de imposto, que lá o imposto é de verdade, e aí ele guarda a grana. Ou seja, num país que consome pouco, os bancos têm enxurrada de dinheiro. Como o sujeito não se endivida, o banco não tem onde enfiar o dinheiro. Não é por outro motivo que os bancos holandeses saíram para o mundo. O ABN AMRO e o ING competiam com o Citibank, que sempre foi o banco mais internacional do planeta Terra, quem tinha mais agências espalhadas pelo mundo. Você nunca ouviu falar do ING Bank, provavelmente.
E do ABN, talvez, por conta do Banco Real. Mas quem vai para a Holanda? Pouca gente, né? E quando quem vai para a Holanda fica olhando placa de banco, também não olha. Então, gente, a gente aprende muito nessa hora. E o Brasil, que tinha um volume de bancos bem razoável, muito, muito, muito maior que que bancos holandeses, paga o spread que não tem nem plano de comparação, né? Nem plano de comparação. É isso, turminha. Chegamos ao final. Muito obrigado pela presença. Agora, graças ao Daniel, a gente conseguiu salvar a nossa transmissão. Infelizmente, muita gente saiu porque acharam que o bicho ia pegar de novo. Não saí, não conseguiu.